Boa noite, amigos. Qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Será que nós realmente vivemos nosso pior momento? Pensem bem. Eu vi isso numa postagem no Facebook e eu vejo o quanto é grave esses profetas do Apocalipse. Por que tem tantas pessoas gerando um terror que não existe? É muito complicado você ver esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse tipo de gente, elas gostam de causar um medo nas pessoas. Um pânico. Querem que você sinta medo. Que você seja controlado pelo medo. Eu vejo um camarada que é um cara com muito estudo, falando, compartilhando que esse é o pior momento do Brasil. Quantos momentos nós tivemos no Brasil? Nosso país tem quase 200 anos de independência. São 196 anos, fora o período que ele foi colônia. Nosso contexto histórico, nós tivemos grandes problemas, grandes crises, grandes momentos muito complicados, pois o passado não tinha as condições de bem-estar que nós temos hoje. O nosso mundo hoje, por mais de tantas dificuldades, nós temos um bem-estar muito grande. Igual eu falo, década passada, a época de ouro, que o Lula era o presidente do Brasil, que tinha tudo, que aquela ideia maravilhosa do Brasil ser feliz de novo que o Haddad coloca, que Haddad é Lula, né? Então, por exemplo, nossa, que mundo maravilhoso nós tínhamos na década passada, mas hoje temos coisas que na década passada não existia e coisas que hoje fazem a diferença na nossa vida. Assim como nós brasileiros não tínhamos há 30 anos atrás o que temos hoje. Não tínhamos o que existia. Hoje nós temos o que não existia, às vezes há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quiçá há 40, 50 anos atrás. Vamos partir para o pressuposto que a humanidade teve seus momentos de grande dificuldade. Nós tivemos uma peste negra, que foi uma época que alastrou-se a peste por todo o continente europeu e que morreu muitas e muitas pessoas. Uma grande parcela da população brasileira, população europeia morreu. Nós tivemos guerras, tivemos períodos de fome e de escravidão. As condições ambientais das cidades europeias do século XIX eram simplesmente terríveis. Por que surgiu o termo sete palmos? Porque eles viram que era a condição mínima do corpo ser enterrado sem causar doenças. Então era um mundo muito pior antigamente. Lembre-se que o homem mais rico do século XIX morreu por causa de um furúnculo, porque não existia o quê? Antibiótico, não existia vacina. Então, como que era um mundo ruim? Como que era horrível, né? Você morrer de uma tuberculose, de você não ter um dente seu causar a sua morte, porque você não tinha, como hoje, pasta de dente, não tinha dentista, não tinha aparelho dentário, não tinha, por exemplo, óculos. Nossa, eu uso óculos. Aqui, ó, eu de óculos. Parece um menininho bobinho. Clark Kent, Superman, né? Pois é, já fiz essa brincadeira. Não existia um mundo muito maravilhoso. Não existia celular, não existia internet, não existia YouTube, não existia às vezes nem televisão. Então, por exemplo, quando alguém fala isso, esse senhor fala isso, ele desconhece a própria história. Nós tivemos grandes revoluções no Brasil, revoluções que não deram muito certo. Voltando ao contexto histórico, nós tínhamos o Império, e dentro desse Império houve muitas revoltas, como a Guerra dos Farrapos, né, que teve a Revolução Farroupilha, que o Rio Grande quis separar do Brasil. Tanto que até hoje parece que o Rio Grande do Sul é um estado à parte do Brasil, culturalmente, é um contexto totalmente histórico. Você vê a República Juliana em Santa Catarina,
A Bahia tentando se separar do Brasil. Então houve essas grandes crises, até a própria Guerra do Paraguai. Quantas pessoas morreram na Guerra do Paraguai? Sobretudo no Paraguai. Mas morreu brasileiros, morreu argentinos, morreu uruguaios. Nós tivemos o que? A queda do Império pela proclamação da República, e foi um golpe em 15 de novembro de 1889, que vira um feriado. 4 dias depois, nossa bandeira é a bandeira atual. Que até falo, nossa, vocês já viram na história que a bandeira do Brasil é o verde das florestas, o amarelo do ouro, o azul dos mares, o branco da paz. Isso não existe, é mentira, tá? São as cores da família real de Bragança, de Habsburgo, lá da Áustria. É de 2 casas reais da bandeira, a cor das bandeiras. Não é de mata, o ouro. A gente foi ensinado dessa maneira. Tivemos sim a revolta da vacina, que tinha as condições ambientais eram terríveis. Oswaldo Cruz mesmo tinha que vacinar o povo, e o povo não queria ser vacinado. Aqui no estado de Rondônia teve a construção da Madeira Mamoré, que morria-se muitas pessoas. As pessoas morriam de malária. Tivemos as grandes crises quando o café desvalorizou, que os grandes produtores de café queimavam suas sacas. Tivemos o Getúlio Vargas tomando o poder à força com a sua revolução. O Estado Novo, no estado de São Paulo, em 1932, que eles queriam separar do Brasil, não sei como foi, eu tenho que ler sobre isso, mas foi uma revolução de 32. Teve também a Guerra do Contestado, Guerra dos Canudos. Tivemos também, né, toda aquela coisa da ameaça do comunismo, o atentado a Carlos Lacerda, que deu errado e culminou na morte de Getúlio Vargas. Nós tivemos o que? Em 1964, dia 31 de março, os militares derrubaram Jango, derrubaram o João Goulart. Tivemos o que? Um regime militar, a ditadura. Uma ditadura assim. De fato, teve o que? O ato constitucional número 5, em 67, se não me engano. Teve aquela coisa, aquela guerrilha, né? A guerrilha do Araguaia. As guerrilhas esquerdistas, o Marighella e tudo mais. Todo esse conflito, por causa da Guerra Fria, aquele contexto que a gente vivia num mundo polarizado. Bloco comunista, bloco capitalista. Tivemos um grande endividamento do nosso governo, as nossas moedas sendo trocadas, nossos planos econômicos desastrosos. Na época que teve essa transição dos militares para a República Nova, né? A Sexta República que nós vivemos. Então teve todo esse contexto de crises, desvalorização. Não chega a acontecer como na Venezuela. Nem isso aqui, mas era uma inflação que de manhã era um preço, de tarde já era outro preço. Então as pessoas corriam para os supermercados e compravam o máximo que pudessem, né? Então teve aquela coisa da dispensa. A dispensa é por causa que as pessoas compravam em grande estoque, porque elas não sabiam se poderiam comprar no dia seguinte. Não chega a ser o que aconteceu na Venezuela, mas é terrível. Tivemos o desastre do Collor, né? O seu plano Collor com o fisco da poupança, tudo mais. Então, essas situações geraram protestos, geraram até algumas mortes, algumas pessoas morreram de recorrência de muitas coisas. Então, são contextos históricos de crise horrível. E as pessoas não tinham um conforto de quem hoje. Não tinha o seu smartphone. Era um telefone fixo da Telebrás. Você não tinha uma televisão de hoje de LED. Você tinha uma televisão de tubo. Você não tinha o seu videogame. Você nem tinha videogame, porque seus pais não poderiam comprar para você, né? Porque a maioria da população não tinha um poder de compra forte, né? A população brasileira não era como hoje. Não tinha o bem-estar.
Até o plano real era o plano real ajudou muito a população. Não tinha. Então, você vê que hoje esses profetas do Apocalipse afirmarem que esse é o nosso pior momento, ou duas coisas. Ou eles são ignorantes e desconhecem a nossa própria história, ou eles são desonestos e são canalhas. Eles querem o quê? Botar o medo em você. Entendeu? Então esse é o meu objetivo desse vídeo. Explicar o porquê esses caras querem botar o medo desconhecendo a nossa própria história. E o que eles ganham com você com medo. Simples. Então é isso.